Muito bem, meus amigos, voltamos agora na semana 4, do dia 13 ao dia 17 de abril, aula 1, parte 1, garantias do salário frente aos credores do empregado. A próxima aula, credores do empregador. Essa garantias do salário frente aos credores do empregado. Para iniciar, nós temos o artigo 833, inciso 4 do CPC. Professor, mas eu aplico o CPC aqui no Código, aplico aqui no Direito do Trabalho, aplico artigos 15 do CPC, artigo 769 da CLT. Eles permitem aí, eles têm uma cláusula de barreira, mas permitem que eu, de forma subsidiária, eu coloque o CPC à disposição do Direito do Trabalho. Tá? Pode ler lá o artigo 15 se vocês quiserem. Esse artigo 833, inciso 4º, ele fala sobre o que é impenhorável e fala o seguinte, olha, o salário, o subsídio, o vencimento, soldo, montepios, pensão, aposentadoria, qualquer forma de retribuição salarial ou qualquer forma de sustento do empregado, eles são impenhoráveis, quer dizer, então, que eles não podem ficar à disposição do juízo, tá certo? Então, vou fazer a leitura do inciso 4º. Então, são impenhoráveis os vencimentos, tem essa diferenciação de acordo, né? Servidor público, juiz, seletista, uns recebem subsídios, outros vencimentos, policial militar soldo, quem é aposentado, aposentadoria, outros pensão, por isso tem essa divisão aqui e essas várias nomenclaturas aqui. Então, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas a sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Qual que é a exceção aqui? A exceção eu venho aqui e marco de amarelo, ressalvado o parágrafo 2º. Então tem ressalva. Isso quer dizer que a penhora sobre, eu vou falar salário que é empregado aqui, a penhora sobre o salário, ela é absoluta? De todas as formas, eu não posso penhorar o salário do empregado? Não é verdade. Então pode haver aí, a penhorabilidade então sempre vai ser relativa, porque existem exceções que eu posso utilizar para penhorar o salário do empregado. Tá? Uma das primeiras exceções é todo aquele que deve obrigação alimentícia e faz com que haja um inadimplemento voluntário, nesse caso aí, cabe sim o desconto no salário para pagamento então de prestações alimentícias. E tomem cuidado, não só prestação alimentícia do alimentando menor, da mulher que o marido quando separa e não paga pensão, não, qualquer tipo de prestação alimentícia. Vou dar um exemplo aqui, acontece um acidente, o pai de família morre, e o causador do acidente vai ter que responder até quando for preciso, lá de acordo com o direito civil, vai responder pelos alimentos daquela família que ele deixou lá, Deus dará. Então, isso também é prestação alimentícia. Então, se ele não paga, ele também pode ser. Se ele não paga, ele também pode. Estou confundindo com o direito penal, que ele vai ser preso, sim. Mas eu posso mandar descontar, eu posso pedir ao juiz que determine o desconto dentro do salário desse empregado aí, tá certo? Pois bem, o artigo 833 é em face dos credores do empregado, já falei. Então, prestação alimentícia, que é a primeira exceção, e a segunda também não se aplica ao valor acima de 50 salários mínimos mensais. Isso aqui está na exceção aqui, ó. O parágrafo 2º fala assim, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto. Então, aí tem a exceção aí dos 50 salários mínimos mensais. Então, se a renda é acima de 50 salários mínimos mensais, vai haver, assim, a penhora. Para caderneta de poupança, acima de 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos não é penhorável, acima de 40 salários mínimos eu posso fazer a penhora também no crédito para pagar, então, devedores do empregado. Tá certo? Pois bem,
Esse parágrafo segundo aqui, que eu citei, do artigo 833, ele abrange qualquer título, né? Seja salário passado, futuro, presente, tudo aí vai ser abrangido por essa regra. E eu coloquei, por isso que então não é possível a penhora de crédito em conta corrente bancária se a natureza do dinheiro na conta decorre de um pagamento de salário, porque não perde a natureza salarial, mesmo depositado em conta corrente. Existem algumas decisões da jurisprudência do TST falando sobre o seguinte, olha, independente de qual seja o valor, eu posso descontar lá um valor mensal que não retire a dignidade do trabalhador. Aqui a jurisprudência é vacilante, eu não tenho certeza sempre que o TST vai decidir nesse sentido. Então eu já vi decisão falando que não era possível e outras decisões falando que era possível sim a penhora de salário. A regra, a impenhorabilidade. Exceções, prestação alimentícia e acima de 50 salários mínimos. Tá certo? Sobre o salário, eu trouxe o artigo 464 da CLT. E esse artigo 464 fala: o pagamento do salário deve ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, tem que ser com impressão digital. Isso que eu já falei, e só para demonstrar que o salário, né, o comprovante de salário tem que ser feito de forma formal. É uma das únicas exceções que eu tenho aí no direito do trabalho, que é regido pela informalidade. Nos casos aí do salário, tem que ser tem que ser por contra-recibo. Eu só não entendi porque eu coloquei esse artigo 464 aqui nesse local, sendo que eu já falei dele anteriormente, né? Sobre a formalidade de pagamento de recibo, recolhimento de recibo do empregado e tudo mais. Tá certo? Pois bem, a segunda parte que nós temos aqui é a fase de execução. A fase de execução. Como é que seria essa fase de execução? Então já houve a sentença, já houve então determinação para que o juiz recolha, para que o juiz penhore o valor do salário e o empregado não pagou o que devia em 48 horas, que é de acordo com o mandado de citação, penhora e avaliação, e chegou à fase de execução. A execução então seria, né, a constrição desses valores que dependem do empregado. Nós temos a primeira corrente. A primeira corrente defende que na execução de crédito trabalhista seria impenhorável o salário com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Artigo 100 da Constituição Federal. Tá certo? No entanto, essa corrente ela é confrontada por outros dois princípios. Um que é da supremacia e da natureza alimentar do crédito, né? Nós temos então, por finalizar esse pedacinho de aula aí, nós temos então um entendimento de que eu poderia fazer a penhora de 15% do salário, tá? Eu quero que vocês consultem a OJ 153, porque essa OJ 153 ela mudou o entendimento. Olha, vamos colocar aqui, OJ 153 TST. Olha qual é o novo entendimento da OJ, tá certo? A nova posição 153. Olha, ofende direito, essa OJ ela mudou após o CPC de 2015. Depois do novo CPC, né? Eu não gosto de falar novo porque é como se ele tivesse revogando totalmente o anterior. Eu só falo o CPC atual, é o CPC, não tem que falar nem novo nem velho. Ofende direito líquido e certo, decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário. Então, por essa OJ aqui, a proibição de qualquer penhora na fase de execução. A penhora só ocorre na fase de execução, não existe penhora na fase de conhecimento. Determina o bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista. Então, ela é contra a penhora em conta salário do empregado, tá certo? Para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança,
visto que o artigo 649 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no 649 do CPC espécie e não gênero de crédito alimentícia, não englobando o crédito trabalhista. Então, o TST adota o seguinte, ele adota a inexistência de possibilidade de penhora no salário do empregado para pagar a dívida trabalhista. Então, vou dar um exemplo, eu, professor, não pago a minha empregada doméstica. Tá certo? Parem com esse nome, secretária, ajudante, é empregada doméstica, é um trabalho digno como qualquer outro. Inclusive, ganha até mais que você ir estagiário. Então, parem com esse eufemismo para tentar achar que é ruim falar que é empregada doméstica. Não, é empregada doméstica, assalariada, com carteira anotada, com todos os direitos trabalhistas. Antes poderia ser até uma vergonha ser empregada doméstica, porque ainda não tinha todos os direitos trabalhistas e nem tinha reconhecimento social. Hoje em dia, não. Tá? Então, eu sou professor, tenho meu salário lá de 20 mil no desconto mesmo na faculdade, recebo meus 20 mil reais na faculdade. E aí, eu não pago o salário da minha empregada doméstica. O que acontece? Ela move uma ação e ela quer, então, que o empregador bloqueie os meus salários, né? Faça lá o Bacenjude, que é um bloqueio diretamente no banco, para que reserve lá 15, 20% do valor do meu salário da faculdade para pagar esse empregado. O TST decide e entende que não é possível com base na OJ 153, tá certo? O que adianta? Eu falo dessa OJ 153, posição do TST, né? Só que essa OJ ela não é vinculante, ela não determina que eu, por exemplo, juiz, sempre aplique a OJ, é só apenas uma diretriz. Então eu posso jogar aqui, ó, quer ver? Olha, penhora de salário, quando eu estudo minhas pesquisas, posição do TST. Penhora de salário, posição do TST, ó, 29 de março de 2018, a mais recente, tá? Vamos lá, olha o que diz aqui essa jurisprudência. É bom demais a jurisprudência, vocês têm que ler, viu? Sempre que vocês estão, todas as vezes que na apostila vocês virem a posição do TST, tenta lá e olha de novo, vê se tem uma mais recente ou não. Vou ler rapidinho só para acabar essa aula aqui, ó. A penhora é a apreensão judicial dos bens do devedor para garantir o pagamento de uma dívida. O pedido é emitido pela Justiça e no campo trabalhista há regras na CLT e no CPC. Entre os bens que podem ser penhorados estão, por exemplo, veículos e terrenos. Mas no Rio Grande do Sul, a primeira vara do trabalho de Gramado determinou a penhora dos honorários de um médico para a quitação de uma dívida trabalhista no valor de R$38 mil. O profissional recorreu e o caso chegou ao TST. Olha, o médico é um profissional liberal e ele não pagou, então, sua empregada. Vocês lembram lá no artigo 833, inciso 4º, que trata também qualquer tipo de pagamento, ou vencimento, subsídio, soldo, trabalhador autônomo. Então, entra também aqui na exceção. O que aconteceu? Mas será que o salário pode ser penhorado para execução em dívida trabalhista? Quem responde para a gente... Não, eu estou dando aula. Eu ganhei, fiquei em primeiro. Tá bom, depois vai você. Nada aconteceu, continuemos. É o seguinte, quem responde para a gente é o repórter Anderson Conrado. Após a ação ter sido ajuizada por 2 ex-empregados, a penhora dos honorários foi determinada pela primeira vara. Tá certo? O profissional da área médica entrou com mandado de segurança, com base nessa OJ aqui, defendendo que a decisão contrariava dispositivos legais. Ele argumentou também que a jurisprudência do TST veda a penhora em conta salário e que a verba salarial é a principal fonte de subsistência. Agora vamos para o entendimento do TST. A ministra ressaltou que a penhora foi determinada em maio de 2017, quando já estava em vigor o CPC. O CPC prevê que o não pagamento de prestações alimentícias, independentemente de sua origem, como é o caso das verbas trabalhistas, acarreta a penhora de salários e proventos nos limites especificados. A magistrada destacou que a expressão independente de sua origem não existia no Código Antigo e que, por isso, o TST alterou a OJ 153. A OJ deixa claro que as diretrizes se aplicam apenas às penhoras sobre salários realizados do antigo Código. Olha a novidade. Então é o seguinte, essa OJ 153 ela só vai ser utilizada para todos os casos anteriores à vigência do CPC 2015. Por quê? Conforme essa jurisprudência, depois de 2015, eu vou permitir a penhora sobre os salários, em média 15%. Fechado?
Até a próxima aula que vai acontecer agora.